Capítulo 1. Guerra ideológica. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Joseph Goebbels. A arte de convencer pela palavra é muito antiga. O primeiro ser no universo a utilizá-la com propósitos malignos foi Lúcifer, quando introduziu a rebelião no céu, depois de expulso do lar celestial. O anjo rebelde tentou contaminar o ser humano com o vírus do orgulho, da autossuficiência e do desejo de supremacia, e foi exatamente isso que ele fez com Adão e Eva. Quando abordou a mulher na árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás garantiu que a desobediência dela não levaria à morte, mas sim a um nível superior de existência. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, disse ele astutamente utilizando a serpente como médium. A grande mentira, vocês não morrerão e serão como Deus, estava inaugurada na terra. Com essas palavras, Satanás estava, na verdade, plantando na mente de Eva a semente de seu próprio desejo maligno, que o levara à queda, o desejo de ser semelhante a Deus. Desde então, este mundo se tornou o palco do grande conflito entre o bem e o mal, e nessa batalha, como nos conflitos humanos, o uso das ideias e a maneira como são divulgadas são essenciais para ambos os lados. Quando o alemão Gutenberg colocou seu prelo de madeira para funcionar e imprimiu em 1456 sua Bíblia de 642 páginas com tiragem de 200 exemplares, talvez não imaginasse o papel que a imprensa desempenharia nos rumos do mundo. De lá para cá, muita tinta e papel foram gastos para divulgar as mais diversas ideias sobre tudo e sobre todos. É significativo o fato de que a Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso. Os reformadores protestantes se beneficiaram grandemente do invento da imprensa, podendo disseminar suas redescobertas para as massas ávidas por conhecer a verdade e se livrar das tradições religiosas. Graças em grande parte à imprensa, a Bíblia é hoje o livro mais difundido no mundo. Pessoas em quase todos os cantos do planeta têm acesso facilitado à palavra de Deus. Infelizmente, o anjo caído percebeu o enorme potencial da imprensa e da propaganda e passou a utilizá-las para cumprir seus propósitos malignos. Por meio das diversas mídias, o inimigo vem espalhando seu pacote de enganos. O objetivo de Deus sempre foi mostrar que, a despeito do pecado, há esperança de salvação para este mundo caído, e ela consiste na dependência total de Cristo e na aceitação de seus méritos. Ele nunca pecou, portanto, não merecia morrer. O ser humano pecou, e a morte lhe veio como consequência, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Quando morreu na cruz, Jesus fez uma troca com a humanidade. Ofereceu sua vida justa como resgate pela vida dos injustos. Por isso, esta é a maior notícia de todos os tempos. Deus se fez homem em Jesus e comprou nossa salvação com seu sangue. É lógico que Satanás compreende a maravilha desse resgate. E o que ele faz? Luta de todas as maneiras para afastar-nos de Jesus e obscurecer em nossa mente o plano da salvação. Vocês não morrerão e serão como Deus. Sua voz continua ecoando pelos séculos. Assim como Deus tem as suas 3 mensagens angélicas apresentadas em Apocalipse capítulo 14, dos versos 6 ao 12, cujo âmago, segundo a sua escritora Ellen White, é a justificação pela fé, dependência, Satanás também dispõe de uma tríade filosófica útil a seus propósitos. Em 1988, a revista Adventista publicou uma série de 3 ótimos artigos do Dr. Hélio Luiz Grellman.
Neles, Grellman destaca justamente o fato de o surgimento do marxismo, do espiritismo moderno e do evolucionismo de Darwin ter ocorrido praticamente na mesma época, século XIX, em que o adventismo despontava no mundo, trazendo à luz, no espírito da reforma protestante, verdades bíblicas sepultadas pelo tempo. As citações que se seguem e que bem caracterizam o marxismo foram colhidas por Grellman. Fred Osner, teórico comunista alemão, escreveu: de fato, o materialismo dialético é inconciliável com qualquer espécie de superstição com qualquer ser superior. Lenin ia ao ponto de pregar o ódio contra Deus. Em carta a um de seus colaboradores, assim se expressou: pensar em Deus é uma ignobilidade indizível. E posicionando-se quanto ao materialismo dialético, disse ele que este deve ser incondicionalmente ateu, que combata da maneira mais resoluta toda e qualquer religião. Para Jacob Holmes, a ideia de Deus é o contrário da autossuficiência do homem. O resumo do que pensam os ideólogos marxistas pode ser obtido das palavras de Gilbert Murray, discípulo francês de Marx. É preciso que sejam criadas condições para a evolução de um ser humano que viverá num mundo justo e que, como consequência da realização das aspirações do homem, libertar-se-á da religião. Note bem, nada de religião, evolução do ser humano, sem Deus, realização das aspirações humanas, sem Deus, ser humano liberto da religião. Você tem alguma dúvida de que o materialismo dialético seja uma ferramenta ideológica perfeita nas mãos do inimigo de Deus? O adventismo, seguindo os passos da reforma, surgiu no palco do grande conflito cósmico para chamar a atenção do mundo para aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da água. O marxismo, como espetáculo paralelo, afirma que isso é bobagem, que o homem pode ser seu próprio Deus, ecoando a mentira satânica original. O que quero destacar aqui é a tremenda coincidência entre a época do surgimento do marxismo e do adventismo. O grande desapontamento profético que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia ocorreu em 1844. Apenas 4 anos depois, em janeiro de 1848, o Manifesto Comunista foi redigido por Karl Marx e Friedrich Engels, tendo sido publicado pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Terá sido mesmo coincidência? Acredito que não. O outro sistema de pensamento que se adapta perfeitamente às ideias satânicas de independência de Deus ganhou força em 1859, de novo o século XIX, com a publicação de A Origem das Espécies de Charles Darwin. Graças à teoria da evolução, o relato da criação em Gênesis passou a ser considerado lenda. Mas qual o problema disso? A teologia bíblica é atingida bem no centro, se rejeitarmos o relato da criação. Importantíssimas doutrinas da Bíblia dependem desse relato. Por exemplo, as Escrituras afirmam que a morte ocorreu como resultado do pecado, em Gênesis capítulo 2. E na carta de Paulo aos Romanos, lemos que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, Romanos 5,12. Mas o evolucionismo ensina que a morte existiu desde o princípio, muito antes que houvesse um ser humano. Em outras palavras, a morte não é resultado do pecado. Nesse caso, qual é o significado teológico da vida e morte de Jesus? Paulo diz: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,19. Por que precisamos de redenção e libertação? Se não houve um jardim do Éden com sua árvore da vida, qual é o futuro que Apocalipse 22 descreve para os remidos?
Se as rochas da crosta terrestre já estivessem cheias de restos fossilizados de bilhões de animais e mesmo de formas hominídeas que pareciam homens, então o próprio Deus é diretamente responsável por ter criado o sofrimento e a morte, não como julgamento pela rebelião, mas como um fator integral da sua obra de criação e governo soberano, e isto significa caos teológico. Minando a credibilidade do relato de Gênesis, criação em 6 dias literais de 24 horas, há poucos milênios, desencadeia-se um verdadeiro efeito dominó, derrubando toda a teologia bíblica. Se a criação não foi exatamente como está descrita no primeiro livro da Bíblia, não houve queda, e por conseguinte a redenção não é necessária. Nesse caso, por que Jesus voltará? Pela teoria evolucionista, teríamos que ignorar também o importante conceito bíblico do sábado como memorial da criação e selo de obediência e fidelidade a Deus. Você começa a perceber que arma poderosa é a teoria da evolução? E porque ela surgiu justamente na mesma época em que um poderoso movimento religioso passou a reivindicar honra ao Criador? Atualmente, com a ajuda dos modernos meios de comunicação e dos bancos escolares, a teoria da evolução tem invadido as diversas áreas do pensamento humano. E a terceira arma ideológica? Em 1857, 11 anos após a publicação do Manifesto Comunista, 2 anos antes da publicação de A Origem das Espécies e apenas 6 anos antes da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Allan Kardec trouxe à luz o Livro dos Espíritos. É a partir dessa obra que se pode falar em espiritismo, palavra cunhada pelo próprio Kardec. Antes um pouco da publicação desse livro, fenômenos estranhos dariam um grande impulso ao espiritismo, também nos Estados Unidos. No livro Segredo do Mundo dos Espíritos, vendido pela casa publicadora na página 22, Roy Anderson faz o seguinte comentário: uma grande mudança ocorreu no espiritismo em tempos contemporâneos. Seu caráter grotesco do passado cedeu lugar ao enfoque científico de hoje, graças em grande parte a Allan Kardec. O espiritismo moderno começou em 1848, no humilde lar da família Fox, residente em Hydesville, próximo a Rochester, Nova York. As moças da família, ao escutar certos ruídos estranhos, decidiram tentar uma comunicação. Kate Fox golpeou várias vezes a parede, dizendo: "Ei, seu velho, pata de cabra, faça isto." Em resposta, obteve um idêntico número de pancadas. Tal fato repetiu-se muitas vezes. Logo, as jovens começaram a obter respostas a perguntas formuladas, o que as levou à conclusão correta de que algum ser inteligente produzia as pancadas. Difundindo-se a notícia do ocorrido, despertou-se grande interesse em torno do mesmo, não apenas nos Estados Unidos, como também em alguns dos países mais conservadores da Europa, como é o caso da França, de Kardec. Prestou atenção ao ano em que ocorreram as batidas misteriosas? 1848, apenas 4 anos depois do surgimento do Adventismo e do início da pregação com ênfase nas 3 mensagens angélicas. Se não conhecêssemos o espetáculo paralelo de Satanás e sua atuação nos bastidores da história, consideraríamos mais uma incrível coincidência, como ocorreu com o marxismo e o evolucionismo de Darwin. O espiritismo conseguiu de maneira impressionante mesclar catolicismo primitivo, caridade, budismo, reencarnação, darwinismo, evolução e um caldeirão de credos esotéricos que estavam em voga nos anos 1800 e que geraram filosofias tão diversas como o espiritismo de Emanuel Swedenborg e a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky. Aos poucos, o espiritismo foi se identificando mais e mais com o cristianismo, especialmente pela menção da figura de Jesus Cristo, embora com uma compreensão totalmente diferente de sua pessoa.
Essa pretensa identificação fez com que o movimento espírita se espalhasse pelo mundo, chegando ao Brasil em 1860, sendo adotado por intelectuais, militares e funcionários públicos. Atualmente, segundo a Federação Espírita Brasileira, mais de 40 milhões de pessoas seguem a doutrina de Allan Kardec no Brasil. Funcionam no país 10 mil centros espíritas, eram apenas 3 mil no começo dos anos 90, e 200 editoras publicam somente livros de conteúdo espírita. A violenta expansão do grande estratagema de Satanás, a possibilidade de manter contato com os espíritos, foi admiravelmente predita por Ellen White. Dos dias em que o fenômeno era nada mais que inocentes pancadas na casa dos Fox, e é bom lembrar também que no Brasil, por exemplo, o Código Penal de 1890 classificava o espiritismo como crime, o que torna as predições de White ainda mais impressionantes. Em 24 de agosto de 1850, ela escreveu: "Vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Parte delas procedia diretamente dele e outra indiretamente mediante seus agentes, mas tudo provinha de Satanás. Vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as pancadas, que isso se espalharia mais e mais, o poder de Satanás aumentaria e alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres. Breve virá esse tempo e teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jeová, pois todos estes grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo." Vida e Ensinos, páginas 169 e 167. As doutrinas espíritas, como veremos nos capítulos posteriores, estão hoje sendo difundidas, juntamente com o materialismo e o evolucionismo, através dos mais diversos meios, dos bancos escolares aos filmes, livros, desenhos animados, novelas e histórias em quadrinhos. A revista Isto É estampou na capa de sua edição do dia 25 de maio de 2003 a notícia de um evento que, no mínimo, surpreende, devido ao local onde ocorreu. A Associação Médico Espírita de São Paulo organizou seu primeiro simpósio de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina da USP. Falar em criacionismo num campo secular é correr o risco de ser taxado de fundamentalista de mente atrasada. No entanto, espiritismo agora pode. Mas qual o problema com essa ideologia? Rafael Gasson, ex-médium, chama atenção para 3 aspectos do espiritismo. Segundo ele, espírita é alguém que, primeiro, crê na vida após a morte. Segundo, crê na possibilidade de comunicação com os mortos. E terceiro, considera-se responsável pela divulgação dessas boas novas. Mas talvez o pior ensino espírita seja justamente a crença de que é desnecessário um vínculo com Deus, a inteligência suprema, como pregava Allan Kardec. Céu, inferno e Satanás virtualmente não existem na concepção espírita, o que obviamente é muito interessante para o inimigo de Deus. Se as pessoas não creem na existência dele, fica mais fácil agir nos bastidores, e se não mantêm um vínculo com o Criador, tornam-se presas fáceis do inimigo. Para os espíritas, o bem e o mal podem estar dentro de cada um. É quase desnecessário dizer que a Bíblia condena a consulta aos mortos. Entre ti não se achará quem consulte os mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 ao 12. E fala sobre ressurreição e não sobre reencarnação. Em Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28, deixa isso bem claro. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo aparecerá segunda vez. Os espíritas chegam a mencionar as escrituras sagradas, mas apenas as partes que lhes convém, e torcem alguns textos tentando acomodá-los às suas crenças. Outra crença perniciosa do espiritismo diz que Cristo, ao contrário do que prega o cristianismo bíblico, não é o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Para os espíritas, Jesus é apenas mais um espírito evoluído, um modelo para a humanidade que pode chegar ao nível dele.
No livro Obras Póstumas, que reúne as anotações de Kardec, está escrito que Jesus não é Deus, o que fez com que Guilherme Ribeiro, um dos maiores expoentes do kardecismo no Brasil, dissesse: Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo moral na observação das leis divinas e naturais. Quem começou o grande conflito no céu por querer se igualar ao Filho de Deus? A quem interessa rebaixar a pessoa de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para salvar a humanidade? Aliás, se a reencarnação realmente existisse e nos fosse possível aprimorar o caráter ao longo de vidas sucessivas, qual seria o significado da morte de Cristo na cruz? Para que redenção se somos capazes de nos auto-redimir? Note ainda o que escreveu Leon Denis, um dos maiores doutrinadores espíritas depois de Allan Kardec, no livro Cristianismo e Espiritismo. A missão de Cristo não era resgatar com sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós poderia fazê-lo. Fica fácil saber quem está por trás dessas ideias, não acha? É impressionante notar como o espiritismo se encontra arraigado na mente da grande maioria das pessoas atualmente. Talvez muitos dos que se consideram religiosos recuem indignados diante dessa afirmação, mas a maioria dos cristãos hoje crê na imortalidade da alma. Parte da grande mentira satânica à base da crença espírita nos Estados Unidos. Mais de 50% da população acredita em espíritos e 9 a cada 10 pessoas estão certos de que a alma sobrevive à morte. Essa crença é, na verdade, um verdadeiro cavalo de Troia, introduzido por Lúcifer no seio do cristianismo. A observância do domingo como dia de repouso afasta a atenção das pessoas do Deus Criador, o que deu margem, como já vimos, ao desenvolvimento de teorias, como o marxismo e o evolucionismo. Por sua vez, a crença na imortalidade incondicional do ser humano afasta as pessoas daquele que é Ele só o caminho, a verdade e a vida, e a ressurreição e a vida. Como podemos agora fundir os 3 elementos da tríade satânica, marxismo, evolucionismo e espiritismo, num bloco só, se alguns de seus objetivos particulares parecem conflitar entre si? Pergunta Grellman em seu artigo. Por exemplo, continua ele: como conciliar a ideia de uma alma imortal com o credo materialista, se segundo o qual a alma é um subproduto da matéria, a única realidade é o mundo material do qual fazemos parte, e a imortalidade é uma das muitas superstições religiosas que devem ser extintas sob a bandeira do marxismo? Parece realmente difícil, mas o estrategista mor é um só, e ele certamente deve ter estudado todos os aspectos da questão. O que chama atenção logo de início é o elemento comum a 3 correntes filosóficas: a arrogância. O comunismo materialista pretende ser o único sistema político de algum valor, desprezando desdenhosamente qualquer outro. O evolucionismo pretende ser a única explicação científica para a origem da vida, zombando dos que pensam diferente. O espiritismo pretende ser a base única de todas as religiões, a síntese de tudo. Na arrogância e pretensão, portanto, esses elementos se encontram perfeitamente unidos, revelando a procedência de uma mesma mente igualmente arrogante e pretensiosa. Mas talvez o fator mais coincidente entre os membros da tríade satânica seja a ideia de evolução. O materialismo dialético representa uma via de evolução para os pragmáticos, e seu propósito final é a evolução social da coletividade. O objetivo é levar o ser humano, por seus próprios esforços, a um estado de perfeita paz e harmonia social. Já o evolucionismo biológico, conforme o nome já diz, sustenta que o ser humano está em processo de aperfeiçoamento biológico, devendo ser melhor no futuro.
Finalmente, o Espiritismo advoga a evolução espiritual do ser humano, prometendo levar o homem a subir gradualmente à esfera de perfeição espiritual e, finalmente, a uma feliz imortalidade, conforme explica Fernando Tschaj em seu livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana. Segundo a proposta satânica, portanto, esse ser humano aperfeiçoado será social, biológica e espiritualmente perfeito e sem Deus. Sereis como Deus, lembra? Toda essa evolução ocorre graças, em grande medida, aos esforços e capacidades humanas. Está aí o grande desafio, a tríplice mensagem angélica que deu origem ao grande despertamento religioso do século XIX e trouxe à luz a última igreja remanescente, cujo objetivo é restaurar toda a verdade bíblica. Note o que escreveu Ellen White. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e respondi-lhes: é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Se entendermos que a justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer, compreenderemos imediatamente que a receita satânica, que consiste no aperfeiçoamento e na evolução do ser humano pelo ser humano, é exatamente o oposto daquilo que Deus tem em mente ao anunciar ao mundo a sua tríplice mensagem e chamar para si as pessoas de todas as nações. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus em João 15. Mas tudo é possível naquele que nos fortalece, garante Paulo em Filipenses 4,13. Deus lança ao pó a glória do homem, a fim de poder erguê-lo, restaurando a própria imagem do Criador, que originalmente ostentava sobre si. Em contrapartida, Satanás quer fazer crer que o homem deve exaltar mais e mais a sua própria glória, social, biológica e espiritualmente. Sabemos que esta receita, por fim, fará o homem retornar definitivamente ao pó, escreveu Grellman. É claro que hoje em dia existem diversas ramificações, partindo dessa tríade filosófica do mal. Entretanto, lembre-se, podem mudar os penteados, mas o cabeleireiro é o mesmo. Nos próximos capítulos, analisaremos esses diferentes penteados e as formas por meio das quais Satanás tem espalhado seu pacote de mentiras pelo mundo, utilizando meios de comunicação de massa jamais sonhados nos séculos passados, nem mesmo quando Gutenberg aperfeiçoou os tipos móveis de impressão. Tudo isso preparando o palco da Terra para o último grande ato do drama cósmico, que se aproxima rapidamente. Explosão de espiritualismo nas revistas seculares. Revista Veja, do dia 19 de novembro de 2003, disse: interesse generalizado pela prática da yoga, que, segundo Hermógenes de Andrade, um dos precursores da prática no Brasil e autor de mais de 30 livros, não é só exercício. A palavra yoga vem da mesma raiz etimológica que a palavra religião. E ele está certo. Yoga originalmente significado união, religação, mas de que com o que? Da alma individual com o espírito absoluto. É uma das respostas clássicas do ponto de vista bíblico. É aí que mora o problema.